Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para dar aula de ciências para vocês. Nós paramos na página 156, vamos entrar com um capítulo bem legal, ó. Vamos falar sobre a luz e as sombras. Achem essa página aí, queridos, por favor, ó. Apostila azul, que tem ciências e matemática. Vamos trabalhar ciências hoje? Página 156. Uma centena, 5 dezenas e 6 unidades. Vamos lá. Enquanto vocês encontram aí, vou lendo para vocês. Você conhece a história de Peter Pan? Na versão em desenho animado para o cinema, há uma cena em que a sombra de Peter Pan se desloca de seus pés e passa a ter vida própria. É possível a sombra escapar de uma pessoa? Por quê? A sombra de uma pessoa pode mudar de tamanho no decorrer do dia? Duas perguntas que nós vamos ter que responder. A princípio a gente sabe que não, né? Que a sombra depende da gente. Cada pessoa tem sua sombra, a gente brinca de ver nossa sombra no chão, é muito legal. Mas se ela pode mudar de tamanho ou não, aí nós vamos ter que assistir esta aula e pensar um pouquinho a respeito. A sombra representada na parede é de Peter Pan, filme produzido pela Walt Disney Pictures em 1953, versão em animação que conta a história de Peter Pan, um garoto que se recusa a crescer. Ele se junta à garota Wendy e aos irmãos dela, e todos eles vivem aventuras no mundo mágico da Terra do Nunca. Vamos para as atividades. Siga as orientações do professor para realizar a atividade pega-pega de sombras. Não dá para fazer, né? Mas vocês podem brincar no quintal de vocês para ver se tudo que a gente vai ver aqui nessa imagem acontece também com vocês. Vejam que legal. Até eu desenhei aí, que é para a gente entender direitinho. Quando a gente olha para essa imagem, a gente percebe que as crianças estão correndo num lugar aberto, onde existe uma grama no chão, como se fosse um grande tapete natural, e a imagem delas está reproduzida no chão, ó. Na apostila de vocês não tem o sol, mas eu coloquei, porque se não houvesse o sol não haveria sombra, ó. Então eu coloquei aí na posição em que a gente percebe que é necessária essa fonte de luz, porque senão não seria possível a sombra estar desse jeito, ó. A sombra está nessa posição porque a luz está vindo de lá, assim como nesta posição a luz do sol está vindo de lá, tá vendo? Ou seja, dependendo da posição da fonte de luz, a gente vê a sombra no chão. As crianças estão correndo, provavelmente não só o corpo muda de lugar, com certeza a sombra também muda. A primeira questão pergunta: o que é necessário para que se forme uma sombra? Tranquilo, gente, ó, precisa de 3 coisas. Uma fonte de luz, um objeto, que aqui no caso é as crianças, e um espaço para que a gente veja a sombra no chão, ou em qualquer outro lugar que seja esse espaço. Nessa atividade aqui, ó, esse espaço onde a sombra vai aparecer é o chão. Então, eu coloquei aí para vocês fazerem com calma, ó. Precisa de uma fonte de luz, que no caso é o sol, um objeto, que no caso são as crianças, e um local onde apareça a sombra, nesse caso é o chão. A segunda questão, a B, pergunta: o que foi necessário fazer para impedir que a sua sombra fosse pega por um colega? Imagine você correndo atrás da sombra de um colega. Pegar o colega é tranquilo, se você correr bastante. E pegar a sombra do colega? Como ela vai fazer para que você não consiga pegar? Se cada vez que a gente muda o corpo de lugar, a sombra também muda, então é tranquilo, é só mudar o corpo de lugar, que a sombra também vai mudar, mas tem que ficar muito atenta à sombra da gente no chão, para saber onde eu tenho que correr, para que a sombra também mude de lugar. E o colega que está brincando de pega-pega de sombra, não consiga pegar a minha sombra. Então, ó, qual seria a resposta certa aqui, ó? Tem que observar a posição da sombra e movimentar o corpo para mudar essa posição. Assim, um amigo pega, ele corre, mas não consegue pegar. Ok? Virando a página, pessoal, nós vamos para a questão 158, analisando as sombras. Isso aqui seria uma atividade bacana para a gente fazer na escola. Mas não estamos lá, né? Mas dá para fazer em casa? Olha que legal. Eu vou ler aí para vocês como a gente faria isso na escola.
Forme um grupo com seus colegas e trabalhem juntos para solucionar o desafio apresentado a seguir. Vamos ao desafio. O que é preciso fazer para aumentar ou diminuir o tamanho da sombra de um objeto? Vejam, aqui onde eu estou gravando isso para vocês, a sombra vem lá do alto, a luz, a minha fonte de luz vem lá do alto, que é a lâmpada do espaço que eu estou gravando essa aula para vocês. O que a gente tem que ter na escola para fazer, ou na casa de vocês, se vocês puderem? Uma lanterna, que seria uma fonte de energia, um objeto que tem que ser opaco, porque se for um objeto transparente, a luz vai passar e você não vai ver sombra nenhuma. E um anteparo. O anteparo é o nome que se dá para o lugar onde a sombra vai ser refletida. Então vamos lembrar, 3 objetos, uma fonte de luz, um objeto e mais o anteparo ou um espaço, um lugar onde a sombra vai ser refletida. A gente pode fazer isso na frente de uma parede, uma luz na frente, uma luz em cima, ou podemos fazer isso dentro de um espaço com uma lanterna. Agora vamos conversar com os colegas e responder. Imagine que a gente fez essa atividade lá na sala. A gente pegou uma lanterna, nós apagamos a luz e nós ficamos apontando a lanterna para uma pessoa e vendo o reflexo dela na parede. Depois essa pessoa mudou de lugar, ou essa pessoa se aproximou da lanterna, ou depois foi distante de novo, ou a gente colocou a lanterna de cima para baixo, como se fosse um sol ao meio-dia. Tudo isso dá uma interferência enorme na posição e no tamanho da sombra. Se o objeto opaco ficou na mesma posição, o que foi preciso fazer com a lanterna para movimentar o tamanho da sombra? Quanto mais a fonte de luz se aproxima, o que acontece? Menor fica a sombra. Porque, na verdade, a sombra só é refletida porque não existe a passagem de luz. Se você coloca esse objeto muito próximo da fonte de luz, ele cobre todo o espaço, a luz não consegue passar, a sombra fica enorme. Agora, se você vai se aproximando do objeto, o espaço coberto que não deixa passar a luz vai ficando pequeno, aí a sombra vai ficando pequenininha, certo? Qual seria a resposta aqui, então, para responder essa pergunta? O tamanho da sombra muda conforme a posição da lanterna. Lanterna perto, sombra maior. Lanterna longe, sombra menor. Tem até uma regra aí que eu vou ler para vocês. A sombra surge quando um objeto bloqueia o caminho da luz. A sombra também pode mudar de posição e de tamanho, dependendo da posição da fonte de luz em relação ao objeto. Ok? Tranquilo aí depois de colocar a resposta? Como a gente faz na escola, né? Eu vou fazendo e vocês vão copiando junto comigo. Muitas vezes vocês fazem as próprias respostas e tudo a gente respeita e considera. Se tiver de acordo com o que eu estou explicando, tá valendo, tá bem? Aqui, ó, tem uma atividade para casa bem legal, ó. Será que dá para fazer? Vou ler aqui. Em casa. Olha que gostoso. Vamos brincar com as sombras? Observe as imagens e tente imitá-las. Depois mostre suas habilidades para um colega ou familiar. Como é que vocês vão mostrar essas habilidades para a gente? Eu acho que vocês poderiam fotografar ou filmar enquanto estão fazendo e mandar para a gente no grupo. Assim a gente vai ver as habilidades de todo mundo. Dá para fazer numa parede branca ou não precisa ser, não tem a lanterna, põe um abajur. Enfim, é uma experiência bacana para fazer e depois mostrar para a gente como ficou. Tá legal? Aí vocês mandam e a gente vai conhecer aí os talentos de vocês. Virando a página, tem outra atividade para fazer em casa com muita calma. Vejam, olha o que aconteceu aqui, ó. Vou virar a página para ler também. Para uma sombra se formar, é preciso haver 3 coisas. Lembra que a gente conversou? Vamos lembrar quais são essas coisas? Uma fonte de luz, um objeto para bloquear a luz e uma superfície na qual a sombra se reflita ou se projete. Qual das 3 condições apontadas acima não está representada na imagem a seguir? Ó? Observem, ó. Tem um objeto e tem um espaço onde está sendo refletido, mas a gente não vê a fonte de luz.
Não sei se é sol, se é uma lanterna, se é uma luz. Então, dos 3 itens importantes para ter a sombra, um deles está faltando aí. Só tem o objeto e a superfície na qual a sombra se projeta. Está faltando a fonte de luz. No outro, gente, ó, eu fiz, ó. Olha que lindo o Peter Pan voando. Imagine que Peter Pan está voando ao ar livre durante o dia. Ou seja, que luz nós temos aí que seria a fonte? A luz do sol. Inclua uma fonte de luz na posição correta para que se forme a sombra de Peter Pan, representada na imagem abaixo. Vejam que a sombra projetada aqui, a luz só pode estar vindo de cima. Se ela tivesse vindo de lá, a sombra do Peter Pan estaria aqui. E se a fonte de luz estivesse vindo aqui, a sombra estaria do lado de lá. Então, tudo depende de onde vem a fonte. No caso, a fonte está bem aqui, ó. Assim, a sombra está refletida aqui. Lembrando, se o sol estivesse aqui, a sombra estaria para cá. Se o sol estivesse aqui, a sombra estaria para lá, ok? Vamos desenhar uma fonte de luz natural aqui para poder justificar essa sombra estar bem nesta posição. Na outra página tem mais uma atividade. Essa é a última da tarefa. Depois a gente vai relembrar que páginas elas vão ter que ser feitas. Observe nas imagens a seguir as diferentes posições da fonte, ó. Aqui vocês vão ter que desenhar o que está faltando, ó. Aqui tem um exemplo. Vejam, indique com uma seta qual seria a posição da sombra formada pelo brinquedo de pelúcia, ó, o nosso leãozinho do ângulo, ó. Se a lanterna está aqui, a flechinha está aqui, porque a sombra estaria refletida aqui. E se a lanterna estiver aqui, a seta vai estar aqui. Se a lanterna estiver aqui, a sombra estaria para lá, portanto, a flecha tem que estar naquela direção. Se a lanterna estivesse aqui, ó, a seta estaria aqui, onde seria a sombra. E se a lanterna estivesse aqui, a sombra estaria do lado de lá. Tranquilo, é só lembrar que tem tudo a ver da fonte de luz, de onde vem a fonte de luz. Agora, assinale a imagem em que a direção da fonte de luz forma a sombra de menor tamanho. Quanto mais perto, menor o tamanho. Quanto mais longe, maior o tamanho. Então, se eu tenho que marcar aqui onde a sombra está menor, só pode ser onde a lanterna está muito perto do leãozinho, ó. Nesta daqui, ó, ela está quase encostando na juba dele, ok? Vamos deixar anotada essa tarefa para casa, então? Anotem aí. Tarefa para casa, páginas 160 e 161 para casa. Além dessa tarefa aqui, gente, lembra de filmar vocês brincando de luz e sombra e mandar a imagem pra gente? Ou filmar ou gravar, como você achar melhor, ou só tirar uma foto. Do jeito que você achar mais bacana, tá bom? Fiquem bem, aproveitem o dia, curtam a família, estamos todos em casa curtindo as famílias. Até a próxima aula. Eu vejo vocês amanhã. Tchau, queridos. Até amanhã.